Boa tarde! Hoje vamos trazer um pouquinho de atualizações sobre a transição planetária, atualizações aí da egrégora, né, novas informações, retirada de dúvidas, tá? Então sejam todos muito bem-vindos. Essa live vai ser levada lá para o nosso querido canal do YouTube, tá? Então sejam todos muito bem-vindos, né? E quem puder ir encaminhando a live também, porque a gente vai trazer bastante retirada de dúvidas, a gente vai falar bastante sobre muitas coisas aqui, tá? Que o pessoal tá mandando muitas dúvidas para mim, para outros médiums, principalmente aí sobre a questão dos 3 dias de escuridão, sobre o sistema financeiro quântico, sobre as atualizações, né, que a gente já está passando, a gente já está ancorando, né, já está materializando algumas coisas aí, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. Então, hoje vai ser retirada de dúvidas. Boa tarde, boa tarde. Esperar um pouquinho para o pessoal chegar, né? Já ancorei a energia dessa live e já deixo avisado que pretendo fazer mais lives mais periódicas. Provavelmente vou passar todas essas lives pro YouTube e começar a movimentar mais o YouTube. Já tenho aí permissão, vamos dizer assim, né, para começar a falar mais algumas coisas. Já tô numa maturidade espiritual aí para trazer algumas informações e principalmente sobre a espiritualidade dos animais, tá? Então, sejam todos bem-vindos. Vou guardar mais uns minutinhos. Mais 2 minutinhos. Se vocês têm alguma dúvida, né, sobre coisas que vocês estão percebendo durante as noites, principalmente aí, né, durante os dias, sobre coisas que estão acontecendo no mundo, podem trazer que a gente vai responder. Tudo com muito carinho, com muito amor. Oi, Su. Boa tarde para todo mundo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem já mandar aqui pra gente ter uma ideia aí de como vocês estão, de atualizações, né? E até pra trazer outras informações também, porque às vezes, né, vai saber o que está sendo passado, tá? A gente vai falar um pouquinho de tudo hoje, né? A gente nem sabe que horas que vai terminar isso, mas veio de fazer. Então estamos ancorados, já chamei Mestre Larion, né? Com raio da verdade, raio verde, para trazer a verdade à tona, ancorado com o Arcanjo Miguel. E acho que é isso, gente. Por enquanto eu vou começar a dar início aqui, tá? Então, tem muitas informações que eu tenho que trazer como avisos e tem outras que são simplesmente atualizações mesmo. Então, vamos começar pelos avisos, tá? Oi! Então, vamos começar pelos avisos, tá? Eu acho que o principal aviso que eu tenho que trazer para vocês hoje é que tá tendo muita infiltração. Então, muitos infiltrados. E por que isso está acontecendo? Está acontecendo porque realmente o quociente de luz aí está cada vez mais alto, né? Então, o quociente de luz está afastando todo mundo, está assustando todo mundo que não é da luz. E esses seres estão começando a se infiltrar para tentar se esconder e sobreviver nessa caçada. Então, tomem cuidado, olhem bem as egrégoras espirituais de vocês. E essas infiltrações estão acontecendo também em questões mais físicas, mais materiais, né? Então, tenho visto alguns grupos aí, eu não vou citar nomes, mas em que o objetivo talvez fosse mas o coração fala que é outra coisa. Então, o objetivo talvez fosse ali trazer algumas atualizações, mas o coração tá falando que tem coisa estranha, tá? Principalmente sobre os animais. Então, agora já tá abrindo aí mais essas possibilidades de falar sobre as atualizações dos animais, sobre as informações que eu já trago aqui para vocês há mais de um ano e que tá começando a aparecer agora para outras pessoas também, tá? Então, tomar cuidado, porque
alguns grupos que estão com o objetivo aí de vamos atualizar, vamos discutir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tá trazendo, na verdade, afofamento de ego. Então, uma forma de vocês perceberem, isso aqui realmente é luz, né? Isso aqui realmente tá trazendo atualizações novas, tá trazendo informações novas. A luz, ela sempre vai trazer, olha, está acontecendo isso, isso, isso e isso. Como vamos lidar com essa situação? Não vai ser para fofar ego. Não vai ser para ficar discutindo e ficar nessa discussão de quem está certo e quem está errado. O principal ponto agora é a expansão de consciência, quebrar as barreiras, quebrar os limites. Não é mais para ficar mantendo esses limites. Então não é mais para ficar nessa questão assim de discussão, até porque cada um está vivendo a sua própria realidade. E isso está cada vez mais claro. Né? A gente percebe cada vez mais que cada um está co-criando, vivendo o seu próprio mundinho, o seu próprio universo, a sua própria realidade nesse sentido. Então, a realidade que eu tenho é totalmente diferente da realidade de outro ser. E quando a gente entra nessa consciência, é realmente como se cada um estivesse vivendo um mundo diferente. Então não existe certo e errado, isso é uma coisa que eu já trago para vocês há muito tempo. O universo é neutro. Então mesmo que você seja uma pessoa super do negativo aqui, por exemplo, exatamente, manter a cabeça aberta. Então mesmo que você seja uma pessoa que fez muita coisa ruim aqui, o universo é neutro. Então, ação e consequência, né? Tem as leis universais, né? Tem aquelas coisas que Jesus trouxe pra gente, não matarás, não, né? Nesse sentido. Tipo aquele aluno que pergunta pro professor algo que já sabe só pra se reafirmar. Ainda se fosse só o aluno, tá? Porque não é só o aluno que eu tô vendo. Tem muitos professores que estão perguntando só pra se reafirmar também, né? Mas nesse sentido, gente, o universo é neutro. Então, ele acolhe todas as realidades, porque tá todo mundo vivendo a sua própria realidade, a partir das suas próprias crenças. Só que tem a questão de expansão de consciência, que é agregar essas realidades. Não é você excluir uma realidade ou a outra, é saber acolher. Mesmo que não faça sentido pra você, é você pegar e, opa, beleza, isso aqui existe. Ok, recebo. É isso, é só isso. Não precisa viver aquilo lá, né, se não faz sentido pra você. Mas é saber que aquilo lá existe pra alguém, que pode ser que aquele alguém chegue pra você e você tenha que movimentar ali uma questão de consciência. Tá tudo certo, né? Você dar a sua opinião, porque talvez a sua opinião, né, se for pedida, vai expandir a consciência também daquele outro ser, né? Essa questão de consciência também, ainda falando sobre essa questão de grupos, o objetivo da luz é sempre consciência, tá? Então, tomem cuidado, porque certos grupos de discussões, e aqui eu coloco inclusive de religiões, estão fazendo discussões só para julgar, então para excluir. E a luz, ela inclui. Acabei de falar para vocês, né? O universo, ele acolhe as realidades. Então não tem essa de exclusão, tá? Então a luz sempre inclui, acolhe. Ela trabalha dessa forma. Então, aconteceu uma coisa super diferente. O meu objetivo aqui é tal, tal, tal. Né? Então eu vou focar só nesse objetivo, vou trabalhar só em cima desse objetivo, sabe-se lá o que é. Apareceu uma coisa diferente a partir desse trabalho, a pessoa exclui ao invés de acolher. Isso não é expansão de consciência, isso é inconsciência, porque você está julgando, você está excluindo, porque não é aquilo que eu desejei, não é aquilo que eu tive de expectativa. Então, cuidado, realmente muito cuidado, porque está tendo essas infiltrações de criações de discussões, criações de grupos, em que se fala que é com o intuito de expandir a consciência, com o intuito de luz, quando o que está acontecendo ali é energia totalmente diferente de luz. E o coração fala, o coração vai mostrar para vocês, tá? Inclusive, muitos seres acabam meio que, como está acontecendo em um determinado conflito, muitos seres acabam usando os outros como escudo. Então acabam justificando suas ações com um escudo. Porque tal religião é isso. Porque tal crença de tal grupo ali é isso. E aí fica se escondendo nisso. Fica escondendo a própria inconsciência, as próprias atitudes, os próprios comportamentos, imaturidade, inclusive, atrás
de justificativas. E aí acontecem várias coisas, né? Por trás dessas justificativas. Por que a pessoa está se justificando tanto? Tem uma dor ali escondida. Por quê? O que tem nessa dor? Muitas vezes tem honra à ancestralidade. Tem honra a uma religião que seguiu a vida inteira. E essa honra é de forma inconsciente, ela não é de forma consciente. Ela é de forma inconsciente, porque pega numa dor, né? Um exemplo, né? A questão do vegetarianismo, do veganismo, que está vindo com muita força agora, porque é uma questão de luz. Então, o que acontece na energia da carne? Primeiro que a energia da carne é uma energia de morte. É uma energia de sacrifício. Então, a energia de sacrifício, a energia de morte, não é uma energia de luz. Né? Ah, mas aí as plantas, né? Que as plantas têm outras coisas que acontecem. Né? Normalmente, elas já são retiradas antes de serem feita essa colheita, né? Esse momento ali de usar a planta. Né? Mas a energia dela ainda pode estar ali, né? A partir do que vai ser usado. Mas, de forma geral, não tem dor, não tem sofrimento, né? Não tem nem a questão do sistema neurológico ali, sistema nervoso. Então, não tem dor. Diferente dos peixes, diferente dos boizinhos, da galinha. Tem dor, tem sofrimento. Tem uma expansão de consciência ali já maior, e eu vou entrar nesse ponto também, porque a gente está vendo humanos e outros seres estelares, encarnando em animais. Por quê? Porque é uma experiência terrena. Então, lembrem-se que nós, seres humanos, também somos animais. Nós estamos no reino animal. Nós encarnamos no reino animal, a diferença é o corpo. Eu sou uma semente estelar siriana felina. Estou aqui encarnada como ser humana porque eu tenho missão em determinadas coisas. Né? E os animais também têm suas missões, também têm as suas consciências. E lembrem do que eu sempre falo: planeta Terra e planeta escola ainda. Então, todas as consciências que temos aqui são consciências de primeira a ensino médio. Primeira série é ensino médio, mais ou menos. Né? Tem até alguns seres, algumas comunicações, desculpem, alguns relatos de humanos querendo encarnar como árvores. Porque qual que é o objetivo, gente, das encarnações? É a experiência na matéria. É isso, é a experiência na matéria. Então, não tem mais espaço, não está tendo mais espaço, isso está colapsando essas crenças de que a evolução é linear. Vem da pedra. Oiê! Tudo bom contigo, Rafa? Vem da pedra, vai pra planta, vai pro animal e daí vai pro ser humano. Isso está acabando. Né? Os sistemas que acreditam nisso estão colapsando. As crenças que acreditam nisso estão colapsando. Porque cada vez mais em comunicações intuitivas, em quem tem abertura com a mediunidade, que tem abertura ali com o mundo espiritual e tudo mais, tá vendo que não tem esse negócio de linearidade. E quando a gente expande a consciência, quando a gente leva para o questionamento, para os nossos guias, para os nossos mentores, para os mestres ascensionados, para quem for, é experiência terrena. Então, estar encarnado aqui na Terra não quer dizer que você, como ser humano, é mais evoluído. Você está tendo uma experiência. É uma experiência. Assim como é uma experiência você encarnar como um animal. Assim como é uma experiência você encarnar como uma árvore. Aí, tem vários objetivos na encarnação. Então, um ser humano tem um objetivo, tem muito mais abertura, né? O leque é muito maior. Diferente do animal, diferente da planta, né? Só que aí tem essa questão que é uma experiência. Então a gente tem que focar, é experiência. Não quer dizer que alguém é mais evoluído que o outro. Principalmente essa questão dos animais. Lembrem que a gente também é animal. Esse é o ponto. A gente tá no reino animal. Não existe o reino ser humano, existe o reino animal. Tá? Beleza? E com que autoridade que eu falo isso? Porque eu tenho missão em passar essas informações pra vocês. Pra quem quiser conhecer, né, meu avatar, ou sabe-se Deus o que é, meu nome cósmico é Aishna. Então vocês podem se conectar com a minha consciência maior e realmente questionar essas questões, tá? Então é Aishna.
Estou bem também, muito obrigada. A garganta não tá ajudando, mas estou bem. Então, o que mais que eu tenho para passar para vocês? Então, foco nisso. A luz vai trazer informações. Ela não vai trazer mais julgamentos, ela não vai trazer mais questionamentos com o intuito de ficar afofando o ego. Ela vai trazer informações e olha, qual que está sendo a recomendação para lidar com isso? Né? Por exemplo, comunicações intuitivas, que quando eu comecei a fazer as comunicações intuitivas que vieram seres humanos encarnados como animais, vieram essa questão de resgate. Né? Levar consciência para esses seres, não é excluir, é incluir. Então, resumidamente, a luz vai incluir, ela nunca vai excluir. Tá. Ainda sobre os animais, para quem tiver interesse, estou lançando o último curso de comunicação intuitiva. Não sei quando que eu vou fazer o próximo curso, né? Mas a terceira edição agora em abril, nos sábados, período da tarde. Então, quem quiser aproveitar, não tem mais turmas esperadas para esse ano. Tá? Então, última chance aí. Não sei ainda se vai ter mais turmas esse ano, tá? Porque mudou um pouco aí as agendas dos objetivos, né? Os pedidos da egrégora. E no curso de comunicação intuitiva eu falo bastante dessa questão da espiritualidade com os animais, para quem tiver interesse. Tá. Espiritualidade de forma geral, falar um pouquinho aqui. Tá sendo falado muito sobre os 3 dias de escuridão. Tá? Então, eu já tô sentindo isso. Faz um tempinho já, que tá meio próximo. Tem outros seres confiáveis, né, encarnados aqui na Terra, como missões também, que também já estão falando que estamos aí como se fosse na aurora do dia, né, desses acontecimentos. E 2024 a gente já sabia que ia ser um ano um pouco mais, com muitas coisas vindo à tona, né, e o 3 dias da escuridão, cara, tem muitas teorias de como que vai ser, como que vai funcionar, o que que vai acontecer. E eu estou aqui para dizer que pode vir a acontecer sim, 3 dias da escuridão. Pode ser conspiração também, a gente não sabe. Mas a gente lida com a informação como se, ok, pode ser possível, tá? Então, se for possível, o que a gente faz? Fica em casa. Não vai se meter, ficar saindo de casa, ficar andando pra lá, pra cá. Não faz isso. Porque lembram lá no início da Covid que o pessoal ficou desesperado? Que ficou comprando um monte de papel higiênico, acabando com os papéis higiênicos no mercado porque achou que era o fim do mundo. Então vai ser mais ou menos nesse sentido. E agora a gente não vai ter internet nos 3 dias de escuridão, vai estar sem internet, né? Vai ter sem tecnologia de forma geral, né? Tudo que é elétrico vai parar. Então, um dos sinais, né, que a gente vai ter que começou os 3 dias de escuridão vai ser que, inclusive, os celulares vão apagar, tá? Então, você vai estar mexendo ali, pronto, parou, acabou, como se tivesse acabado a bateria, mas não é a bateria que acabou. É que vai ser como se fosse uma queda de luz, mas com tudo que é tecnologia, tá? Carregando a tomada ou não, ligando a tomada ou não, vai acabar, tá? Por 3 dias, pelo menos 3 dias até você. Eu acho que no máximo vai ser 3 dias, tá? Até o que eu sinto, assim, não vai passar muito disso. O que fazer enquanto isso? Não mexam muito na geladeira, porque teoricamente é só 3 dias, mas e se não for? Outra coisa que me vem também tenham caixas de isopor em casa e gelo, tá? Pra vocês manterem um pouco mais aí a temperatura da geladeira, né? Até porque se tiver gelo no congelador, ele vai derreter. Então, toma cuidado, tá? Então, que vocês conseguirem colocar em caixinha de isopor ali para manter um pouco mais a temperatura, façam isso. Mas não fiquem abrindo a geladeira para qualquer coisa. Evitem nesses 3 dias ali ficar abrindo a geladeira. Para não ficar estragando as coisas também, né? Mais do que já vai estragar. Outra coisa. Evitem sair na rua. Então, igual eu falei, fiquem dentro de casa. O objetivo vai ser a introspecção, né? Porque o que vai acontecer nesses 3 dias de escuridão? A gente espera lá. Desculpa, minha garganta, um sacra laringe, eu tô trabalhando essa semana de um jeito. Mas o que vai acontecer nesses 3 dias de escuridão? Uma das teorias, tá? É que vai ter uma caçada espiritual, uma guerra espiritual em que a luz vai vir com tudo e levar o que sobrou,
de pessoal aí que tá incomodando bastante. E quem que são esses pessoais? São o que eu falei ali no início, são os infiltrados, tá? Então, até nesses grupos, a gente consegue perceber que tá tendo muita infiltração. Então, vem com um objetivo de grupo ali, tipo, grupo de WhatsApp, grupo de discussão, grupo de estudo. É criado com um objetivo, mas a energia não é aquela, porque tem um infiltrado. E às vezes, não tô falando que aquele ser encarnado ali é outro ser, não é isso. Mas tá com uma egrégora que não é positiva, que não é de luz e que tá influenciando aquele ser, que podia estar sendo muito mais luz. Outra coisa que tá acontecendo de infiltrados é de noite. Então tomem bastante cuidado, façam bastante proteção para dormir, tá? Porque o pessoal tá incomodando bastante aí de noite, tá tendo muita abdução, né? O pessoal sendo abduzido, tem gente sumindo. Crianças, a gente já sabe que isso acontece há muito tempo, né? Por vários motivos. Só que com nós aqui, né, adultos, também está acontecendo aí recentemente, porque o pessoal tá desesperado, né? Então é como se fosse assim, estão dando as últimas cartadas já. Já começou as últimas cartas do negativo. Então eles estão incomodando o sono demais, tá? Além do calor, além de todas essas questões ali de explosão solar, né, de luz vindo à tona e acordando a gente. Então tá acontecendo de tudo, tudo. Façam muita proteção de noite, façam muita proteção de dia. Salmo 91, tá? Arcanjo Miguel, 21 dias de Arcanjo Miguel e Salmo 91, bastante, tá? Sinais de abdução. O corpo fica travado, tá? Às vezes a gente tá aqui na cama, mas o corpo tá travado e você só sente o corpo travado. Você sente que está deitado. Mas às vezes pode ser uma abdução do corpo físico, pode ser uma abdução do corpo físico. Só que você vai estar ali com a consciência acordada, digamos assim, mas você não vê, mas você sente o corpo travado. E você tenta se mexer, né? É como se fosse a paralisia do sono. Só que ele é um pouco diferente. A paralisia do sono pode ser abdução? Pode. Né? O que acontece às vezes nessa paralisia do sono? Normalmente tem questões espirituais envolvidas, né? Às vezes você foi jogado no corpo físico de um jeito que você ficou ali meio que fragmentado. Outra coisa que acontece é muito vampirismo energético. Então, às vezes tem uma galera ali da pesada que tá com você e aí ficam ali puxando tua energia, enquanto você ainda tá nesse meio caminho entre espiritual e físico. Outra coisa que acontece também na paralisia do sono, que aí é caso de abdução, é que às vezes o nosso corpo astral está em outro lugar, está abduzido, né? Está em nave ou coisa do gênero, e normalmente a abdução ela não é positiva, tá? Ela normalmente costuma ser negativa. Então são experimentos que são feitos com a gente, são estudos que são feitos com a gente. Quais raças normalmente fazem isso? São os reptilianos e os greys. Tem outros que fazem, tá? Mas os principais são os reptilianos e os greys. Além da paralisação, né, de sentir o corpo, às vezes vê luz. Então, como se você estivesse rodeado de luz. É diferente de você sentir o seu corpo em luz. Quando você sente o corpo em luz, normalmente é coisa positiva. Então, são seres positivos que estão mexendo com você, alguma cura, né? Eu tive uma experiência essa semana que o meu corpo ficou em pura luz e eu ouvi, né? Eu tenho a clareaudiência que só funciona quando quer, mas eu tava dormindo e o meu corpo inteiro, eu acordei com o meu corpo inteiro em luz. E eu não sei nem explicar como que é essa sensação. Mas eu ouvi o pessoal falando, e era uma arcturiana de quinta dimensão ali. E ela veio me tirar do corpo pra eu fazer um desdobramento de forma consciente. E daí, quando ela estava me tirando do corpo, daí ela estava emanando muita luz. Então, tava com uma tecnologia ali de luz no meu corpo físico. Digamos assim, pra ficar mais fácil pra eu sair do corpo de forma consciente. E a energia dela era de luz também. Então, como que é essa energia que eu falo pra vocês, né, dos seres de luz? É uma energia de amor, é uma energia de paz. É uma energia que te passa tranquilidade. O teu coração fica tranquilo, você não sente medo, você confia. Só que aí tem que tomar cuidado também. Porque tem muitos seres holografados. O que é holografia? É você se passar por alguém que você não é. É como se você vestisse uma vestimenta ali de, sei lá, um mestre ascensionado. Ou, tipo, se vestindo de Jesus. Aqui tem outro ponto que eu tenho que falar pra vocês.
E aí, por tecnologias que eles usam, pode sim passar essa sensação de paz. Só que a alma e o coração de vocês sabem o que é verdade. Então é como se o teu coração, a tua alma falasse assim, cara, tem alguma coisa esquisita, sabe? Tipo, tem alguma coisa por trás. A tua intuição vai falar alguma coisa, se não for ser de luz. E aí, beleza, senti que não é ser de luz, o que eu faço? Livre-arbítrio. Lembra do teu livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio tem que ser respeitado. É uma lei universal. Não tem como eles irem contra isso. Lembra de chamar Arcanjo Miguel, o Comando Ashtar, o Comando Ashtar Shiran, que é um fragmento do Arcanjo Miguel. Tá? O Comando Ashtar faz essa questão da proteção do planeta Terra, a questão aí de proteger a gente. Então percebeu que tem um serzinho ali? Uma coisa que você pode fazer também é invocar a verdade. É simplesmente isso, invoca a verdade. Ou se pode invocar o raio verde, né? Que o raio verde é pra verdade, é pra cura também, mas é também com esse objetivo de emitir a verdade, mostrar a verdade, desvestir, retirar as máscaras. Só que toma cuidado, que às vezes você se assusta com o que tá ali. Então, se você ainda não tem preparo pra ver o que tá ali, que às vezes é um reptiliano, às vezes é um Grey, e aí às vezes vendo, acessa algumas memórias em que a gente já teve contato com eles e não foi legal, e pode te assustar. Então, se você tá sentindo que não tem uma coisa muito agradável ali, que tá esquisito, que não tá realmente luz, que você se sente assim, banhado de amor, sabe, de alegria, chama o Arcanjo Miguel, é mais fácil, tá? E outra coisa, sobre esses seres, não tenham raiva deles, não tenham julgamento com eles, porque eles também estão em experiência. A gente também já teve experiências no negativo. Vocês acham que a gente que tá aqui é tudo lindo, bonito? Não é. A gente já aprontou muita coisa. Eu aprontei muita coisa e eu sei que eu aprontei muita coisa. Em outros planetas, inclusive. Inclusive com os animais. Então, é ter essa compaixão por si e pelo outro. Por aquele ser que tá ali fazendo mal pra você. Porque ele tá em experiência, ele tá na evolução espiritual dele também. Né? Ele tá em aprendizado. E o mal que ele está fazendo hoje, ele vai ter que lidar com isso em algum momento. Né? E se você está recebendo esse mal, não é por acaso também. Tem vários N motivos para você receber o mal. Pode ser simplesmente frequência, pode ser simplesmente porque você é um trabalhador da luz, e às vezes não sabe, ou ainda não desenvolveu. E aí, estão atacando muito trabalhadores da luz. E quem tem potencial para despertar? E quem tem potencial para se desenvolver em trabalhador da luz? Porque quem já é trabalhador da luz, que está há um tempo já mexendo com isso, tipo, eu que estou há alguns anos já, né, outros médiums, outros seres aí que estão há alguns anos trabalhando com essa expansão da consciência, né, o autoconhecimento e tudo mais, já está ligado nas coisas. Mas quem ainda está no processo inicial, não está ligado. E eles estão pegando nisso. E estão chipando nos chakras, colocando medo, colocando desespero, colocando a desconfiança, né? O chakra frontal, o trabalho da mente, né? A mente que fica ali toda hora agitada, falando coisa, né? Trazendo a desconfiança, a mente que mente. Tá muito forte isso. E sobre os chakras, estamos com muito trabalho nos 3 chakras iniciais, né? Os 3 primeiros chakras. Então, o chakra básico, que é o trabalho ali com questão de medo, do instinto, né? A parte mais animalesca, digamos assim. Chakra umbilical, criatividade, energia sexual, que rege também, né, os órgãos reprodutores, e o plexo solar. Então essa questão de medo, ela tá vindo muito à tona exatamente porque tá limpando. Então tá vindo pra consciência. Tá vindo pra consciência pra você ter a sua autorresponsabilidade de também encaminhar essas coisas pro teu superior, pra tua egrégora limpar. E aí, uma técnica que a minha egrégora trouxe essa semana pra mim, porque quando eu faço os tratamentos pra mim, é muito fácil eu ver as coisas, eu ter as consciências do que está sendo trabalhado. E às vezes a gente se apega, né? Então, muitos dos meus clientes e pacientes também se apegam. E o que eles estão falando pra gente fazer? A gente agir como um rio, só que um rio vazio. Nós somos esse rio vazio. E aí, quando vem essas informações, é como se essas informações fossem a água. E a água, ela vai passando por esse rio.
E daí o que acontece? Quando a gente se apega, quando a gente olha e a gente se apega àquela informação que veio à tona, é como se fosse uma pedra, é como se fosse um obstáculo nesse rio. Um pedaço de madeira, alguma coisa do gênero. E aí, a água que era para fluir, ela trava. A informação que era para fluir, porque ela só veio pra consciência pra, tá acontecendo isso aqui, tá limpando e tal, só entrega, só flui, só confia no processo. E aí ela trava, ao invés de fluir, tá? Então, quando vem essas informações para vocês, às vezes acessando memórias, né? Porque a gente tá vindo muitas memórias para serem limpadas. Cara, beleza, reconheço essa memória, reconheço essa informação que tá vindo à tona aqui, entrego lá pro eu superior, pronto, não me apego mais, só entrego. Porque qual que é a primeira missão que a gente tem aqui enquanto encarnados na Terra? É viver. Só que a gente se apega com outras coisas. A gente se apega com as memórias, a gente se apega com o passado, a gente se apega com isso, com aquilo e não vive. Né? O trabalhador da luz, principalmente, se apega com o espiritual quando a gente está aqui na matéria também. E esse ano tá vindo muito o equilíbrio do material e o espiritual. A gente está vivendo na materialidade. A gente tem que ter equilíbrio com o material também. Né? A gente tem que ter equilíbrio na abundância material também. Né? E tá vindo muita questão de crença de escassez para ser trabalhado. Então, olhar para esses pontos aí. Pô, minha abundância não flui. Por quê? Porque tem crença de escassez. Só que você tem que ter coragem para mudar também. Porque crença de escassez dói. Crença de escassez está vestindo uma dor. Qual dor que é? É honra inconsciente aos seus antepassados? É honra inconsciente à sua família? Que escolheu a insanidade que eles estão vivendo, ou que está escolhendo não sei o quê. E essa honra, ela acontece realmente de forma inconsciente. E outra coisa que acontece de forma inconsciente é querer pertencer. Querer pertencer à família, querer pertencer a um sistema de trabalho, querer pertencer à Matrix, querer pertencer a isso, querer pertencer àquilo. É uma honra inconsciente e isso trava a gente. Porque daí a gente fica querendo pertencer. Olhem, me olhem, por favor, eu estou aqui. E daí, ao invés de você estar fluindo com a tua vida, você está lá travando a tua vida. O que mais que eu posso falar pra vocês sobre isso? Alguma dúvida, gente? Às vezes eu falo bastante, né? E não é que seja errado pertencer aos sistemas, gente. A questão de pertencer ao sistema é pertencer de forma consciente de quem você é. Porque quando a gente está ali de forma inconsciente, a gente está sendo só mais um no meio das ovelhas. Quando a gente já sabe o que é, qual que é a nossa missão, o que a gente está fazendo aqui na Terra, né, quais são os nossos contratos espirituais que está vindo à tona para quem está já nesse despertar, né? Na expansão de consciência. Qual que é o meu contrato espiritual com tal pessoa? Pô, beleza, eu tenho que trabalhar isso aqui com a pessoa. Então, bora trabalhar. Tá encarnado? Aproveita. Aproveita a oportunidade, né? Mas quando a gente está em um sistema, por exemplo, um sistema familiar, reconheça a sua individualidade. Porque o próprio divino criador, pai, mãe ali, Deus, pai e mãe, honra a sua individualidade. Nós somos todos um. Nós temos um inconsciente coletivo, temos um inconsciente coletivo. Mas o que mais está sendo trago pela espiritualidade? Vai desenvolver a tua individualidade, cara. Porque a tua individualidade é importante. Por todo. É fazer parte desses sistemas, levando a contribuição que você é, sendo você mesmo. Não pegando mais as dores do sistema para você, mas você levando a luz para aquele sistema. Levando, olha, gente, dá pra mudar, dá pra ser diferente, dá pra ser com mais saúde, com mais leveza, com mais luz, com mais alegria. Vamos começar a trabalhar isso, começar a limpar aqui, começar a limpar ali, tomar algumas atitudes, comportamentos diferentes. Então, é isso, tá? Não pegar as dores dos sistemas pra vocês, mas vocês levarem luz a partir de vocês se autoconhecerem. E no autoconhecimento vocês começam a saber o que vocês estão fazendo aqui. Entendem? E daí não fica mais esse peso de querer honrar um sistema, de querer pertencer ao sistema.
É entender, beleza, eu pertenço a esse sistema, qual que eu posso ser de contribuição aqui, ao invés de eu ficar pegando as coisas dos outros pra mim. E não querer mudar os outros, porque isso é impossível. Quem quer mudar, quem quer receber luz, vai receber luz de qualquer jeito. Vai buscar por isso. Não dá, né? Isso acontece muito com as pessoas que estão nesse processo de despertar de consciência, que é querer que o outro desperte também, mas a gente não pode despertar o outro. Tá cada um no seu próprio processo. Então não dá, tá? Então, os 3 dias de escuridão, tá? Não fiquem saindo. Fiquem em casa. Orai e vigiai. E chama o Arcanjo Miguel pra fazer a limpa na sua casa também, porque ele já vai estar aqui, a egrégora dele já vai estar aqui, nesses 3 dias de escuridão, caçando o pessoal. Chega, não tem mais espaço pra eles. Então, encaminhar. Se vocês sentirem assim, tô sendo obsidiado, até agora mesmo, tô sendo obsidiado, tô sentindo um prisma energético, eu tô sentindo que não tô dormindo direito, que quando eu acordo parece que tem um peso em cima de mim, que o quarto parece pesado, que não sei o que parece pesado, tem alguma coisa estranha, chama o Arcanjo Miguel, já encaminha, já tá ajudando aí o processo dele, a missão dele aqui com a gente, né? A gente ficar encaminhando, a gente chamar ele pra fazer a missão dele, tá? Então não peguem pra vocês essas coisas, vocês tenham a consciência do que tá acontecendo, beleza, tô sentindo isso aqui. E encaminha pra quem trabalha com isso. Parem de querer assumir tudo pra vocês, de querer ser o salvador da pátria. Cada um no teu quadrado. Vai fazer o que você veio fazer, mas não fica pegando essas coisas que não são o teu trabalho. Tá? Questão de luz, né? Vai cair a luz, mas vocês vão perceber, vai ter possivelmente alguns sinais antes dos 3 dias de escuridão. O que alguns médiums falam... Desculpa. O que alguns médiums falam é que vai ter um silêncio antes disso. E talvez... tá? Isso não tenho certeza, são algumas especulações, talvez. No Brasil vai começar de noite, então vai cair a luz de noite. De noite, tipo assim, no meio da noite, tá? Lá por, sei lá, 1h da manhã, talvez, não sei. Vai cair a luz e vai celular desligar, rádio desligar, TV desligar, tudo vai desligar. E aí vai se manter por 3 dias. Eu acho que no máximo, mas né, sempre considerar que pode ter possibilidade de ser mais também. Então evitem ficar abrindo geladeira, vai comer uma fruta, vai comer as coisas que estão fora. Deixa a geladeira fechadinha, tá? Banho vai ser no banho gelado. Ai, mas e esse calor, Laura? A gente vai ficar sem ar-condicionado, a gente vai ficar sem ventilador. Gente, primeiro, que quando acontecer essa questão dos 3 dias de escuridão, é pra você ficar quieto. Não é pra você ficar se mexendo. Então, já aproveita que a pressão vai estar baixa e vai meditar. Já aproveita que vai estar com calor e vai meditar. Fica sentadinho, quietinho ali, sabe? Fica deitado. E pede meditação. Chama os arcturianos para fazer trabalho com você. Chama os pleiadianos. Né? Vai se conectar com o teu superior. E meditação, gente, não é meditar, ficar sentado, parando lá. Isso é um tipo de meditação. Mas existem várias formas de meditar. O simples fato de você sentir o teu corpo já é uma meditação. Você projetar a tua consciência para sentir todas as partes do seu corpo já é uma meditação. E aí, a partir disso, você vai desenvolvendo o resto. Né? Como que eu faço a meditação? Normalmente, eu já entro na energia de meditação antes de eu meditar. Né? Que a minha egrégora me ajuda nesse processo. Mas tô querendo meditar. Poxa, eu tô muito desequilibrada, tem alguma coisa acontecendo. O meu caso, ele pega muito mental. Porque eu tenho a clarividência, eu tenho a questão da mediunidade, né? Todos esses dons psíquicos. Então, eles pegam muito o meu chakra frontal. Então, para eu entrar no estado meditativo, eu preciso de ajuda. Porque o maior ataque que eu recebo é aqui, na mente. Então, eles já me ajudam. Tô desequilibrada. Eu chamo as egrégoras, chamo a minha egrégora, a minha equipe espiritual, chamo Arcanjo Miguel e chamo o meu eu superior, a minha alma. E a partir disso eu sento e respiração. Respiração, respiração, respiração. E aí você ir sentindo a respiração indo para todo o seu corpo, oxigenando todos os seus tecidos.
e pede auxílio pro teu superior. Olha, tô me sentindo assim, 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 assado, tô desequilibrado, preciso de auxílio, preciso de alguma coisa, alguma luz. E aí vocês vão ver que as coisas vão fluindo. Mãe Maria ajuda demais, gente, demais no movimento de energias. Jesus, acolhimento, né? Mãe Maria vem com o manto de acolhimento dela, gente. Teve uma experiência que eu tive com ela que foi muito gostoso, assim, sabe? Sentir acolhido mesmo, abraçado, assim, com o manto dela. Mas é isso, tá? Meditação começa na respiração, pra mim, minha visão. Começa na respiração. Com os olhos fechados, você vai se desligando das outras coisas e vai colocando foco no corpo. E a partir disso vai desenvolvendo. Às vezes tá ali no foco no corpo, quando você vai ver já passou alguns minutos. Porque isso é estado meditativo. No estado meditativo você perde a noção do tempo mesmo, isso é normal. Porque quando a gente entra em estado meditativo, a gente quebra a linha do tempo, a gente sai da linha do tempo. A gente vai com a consciência em outra dimensão. E a linha do tempo lá não é a mesma que a nossa. Né? Então às vezes acaba passando mais rápido, às vezes mais devagar. Né? Quantas vezes, gente, em tratamento arcturiano, quando eu tô em trabalho, no tratamento arcturiano, porque às vezes eu só preciso ativar. E aí a egrégora faz o resto. Mas tem vezes que eu preciso trabalhar também, que eles me colocam pra trabalhar pro cliente. E quando vem pra eu trabalhar, gente, parece que passou umas 3 horas já. E daí eu vou ver, passou tipo meia hora. Porque tem essa mudança de sensação de tempo. Porque a consciência tem outra dimensão. Entendem? Então é normal isso acontecer. E como nesses 3 dias de escuridão tudo vai estar parado, todas as tecnologias vão estar paradas, né? Provavelmente o trabalho também vai estar parado. Então aproveita para orar e vigiar, né? Aproveita para colocar as cartas na mesa com Deus, fala o que você quiser com Deus, né? Chama o teu egrégora, conversa com o teu egrégora, pega um momento só para você, vai ficar quietinho, vai ler uma coisa boa, não uma coisa ruim, lê uma coisa que aumenta a tua vibração, um livro bom, sabe? De autoconhecimento, de espiritualidade. Cuidado com as limitações. Que eu já falei pra vocês sobre as questões das religiões. E as religiões são os principais alvos de holografias. Esqueci agora a palavra. De infiltrados. Tá? Então tome bastante cuidado. E agora tá acontecendo bastante. Tá? Exatamente pegando ali nas nossas dores pra atacar a gente. Principalmente o pessoal aí que tem questão de mediunidade, né? Religiões que trabalham com essa questão espiritual. Tomem cuidado. Tá? E aí, a partir da respiração, vocês vão vendo que vocês vão aprofundando também a consciência, né? Às vezes traz um relaxamento. E quem ainda não tem o processo de meditar, mente, tá? Comecem a desenvolver o hábito de dominar a mente. Uma técnica que minha egrégora tem trago, por conta desses ataques que eu recebo aqui no chakra frontal, toda vez que a mente desfoca, eles têm trago muito o número 5 pra mim. Então, nos tratamentos que eu faço, que envolve consciência, alteração de consciência, de estado de consciência, eu já trago o número 5. Então, 5, 4, 3, 2, 1. Ou 1, 2, 3, 4, 5. 5. Alguma coisa no 5. Né? E quando a minha mente está muito alterada, eu coloco o foco aqui no centro e 5. 5. 5 e imagino o número 5. Não sei o significado do número 5 na numerologia, mas ele me ajuda muito no foco. Então, se a mente está muito dispersa, está correndo para lá e para cá, 5, 5, 5. E aí, quando eu consigo focar no 5, eu vou diminuindo. 4. Daí, 4, 4. Opa, dispersou. 5, 5, 5. 4, 3, 2, 1. E normalmente, quando eu vou pro 1, meu superior já me puxa para relaxar, para ir para outra dimensão. Às vezes eu acabo não acompanhando o que tá lá, porque a mente quer interferir. Mas a alma vai dar umas viajadas, tá? Então, estado meditativo nos 3 dias de escuridão. Orações, para vigiar. Não fiquem entrando nas conversas dos outros nos 3 dias de escuridão. Porque vai bater o desespero em muita gente, porque não vai estar entendendo o que está acontecendo. Então, fiquem no cantinho de vocês. Evitem ficar ouvindo a conversa dos outros, porque muita gente vai ficar desesperada. Não saiam, porque tem risco de dar acidente, muitos acidentes, inclusive vamos ter provavelmente desencarnes coletivos nesse momento de 3 dias de escuridão, tá? Então,
uma coisa que todo mundo já deveria estar fazendo é viver o dia que tá aqui como se fosse o último dia. Então aproveita pra colocar com a tua família, aproveita pra colocar as cartas na mesa. Cara, como eu tô colocando carta na mesa com a minha família ultimamente? Porque eu já tô aqui, cara. Então vamos fazer as coisas uma vez. Né? O que vai acontecer de pior? Então aproveitem. A gente não sabe quando que é o último dia. A gente não sabe qual é o último dia do nosso pet. A gente não sabe quando que é o último dia do nosso namorado, do nosso marido, da nossa esposa, da nossa mãe. Então aproveitem. Claro, com responsabilidade. Tá? Não vai abandonar tudo e vai fazer as coisas. A gente também tem nossas responsabilidades aqui, né? Então, com responsabilidade. Sistema financeiro quântico também está vindo. Já está aí na aurora, igual os 3 dias de escuridão. Tem muitas teorias sobre o sistema financeiro quântico, de como ele vai acontecer. Tá? O que é o sistema financeiro quântico? O sistema financeiro quântico, ele vem para atualizar o nosso sistema financeiro hoje, que a gente sabe que não é um sistema financeiro justo. Né? A questão de impostos exacerbados, a questão de juros exacerbados, né? As dívidas ali, algumas dívidas com juros absurdos, a questão ali do pessoal dando golpe. Então, o sistema financeiro quântico ele vai ser um sistema financeiro justo. Não vai acabar com as dívidas, tá? Se é a dúvida que vocês têm. Não vai acabar com as dívidas. O que você fez, você vai ter que pagar. Só que os juros que o pessoal colocou no absurdo em cima do que você deve, não vai existir mais. Vai ter juros, mas de um jeito muito mais, né, equilibrado, justo. A partir disso, você vai ter o que é justo pra você. Então, se você tirou de alguém, isso que você tirou vai voltar pra pessoa. Se você roubou, o que você roubou vai voltar. Se você não trabalhou, você não vai ter. Entendeu? Então vai ter esses sentidos de sistema financeiro quântico justo, tá? Então tudo que é teu e ninguém vai mexer. Literalmente, não vai ter mais essa permissão, tá? Acredito eu, tá? Possibilidades, né? Que vai ter menos dessa questão da gente ter que ficar declarando as coisas, porque ninguém tem que saber as nossas privacidades, né? O governo saber as nossas privacidades, gente, pelo amor de Deus, isso não existe na luz, né? A gente sabe do governo oculto. Então, por que tem isso hoje? Pra saber o que a gente faz e pra saber onde atacar a gente. Então, privacidade é um negócio respeitado muito pela luz. E isso provavelmente vai acabar. Essa questão de ficar declarando o que a gente faz e o que a gente não faz, gente, né? Impostos, acredito que vão ser impostos mais justos também. Inclusive, governo vai mudar. Não sei quando ou como, mas eu sei que já tá em mudanças, né? Porque se a gente for acompanhar os governos externos, as maiores famílias aí já estão acontecendo coisas estranhas, né? Ali da pirâmide, no topo da pirâmide já tá acontecendo algumas coisas estranhas, mortes, desaparecimentos, doenças, né? O caso da Kate ali, quem que não viu, né? Então, coisas assim, né? A gente já sabia desde a morte da rainha que iam acontecer coisas, né? E realmente estão acontecendo. Então, todos que não servem à luz, ou que não têm o objetivo de servir à luz numa porcentagem maior, está sendo retirado, está sendo convidado a se retirar, né? E muitos estão realmente sendo expulsos, desaparecendo aí, porque está sendo levado para planetas prisões, já desencarnando, né? Sendo levados para encarnar em outros lugares de terceira dimensão, uma frequência vibratória compatível com aquela que o ser tem, né? Então, tudo isso está acontecendo já. E o Brasil não vai ser diferente. A gente já sabe que tem coisas estranhas acontecendo no Brasil. E cuidado com as informações. Porque a gente está numa guerra que ninguém fala, que é informação versus desinformação. Tá? Então, muito do que é falado na mídia... Na verdade, mas assim, 97% do que é falado na mídia é tudo invertido. Tá? Então tomem cuidado. E, além de ser invertido, muitos daqueles seres não são seres que a gente imagina que são. Tá, que mais? Arrebatamento. Tem algumas religiões aí trazendo a questão do arrebatamento. Deixa eu só ver se eu não esqueci alguma coisa. Arbitrado. Tá, esse aqui ainda falta.
algumas religiões trazendo a questão do arrebatamento. O arrebatamento que as religiões estão trazendo, alguns seres aí estão trazendo, tem relação com a separação do joio e do trigo. Que isso já acontece há muito tempo, gente. Muito, muito tempo. E também tem a questão com o fim do mundo. Só que as atualizações que eu tenho é que não vai ter destruição do planeta Terra mais. A gente já subiu frequência o suficiente para não ter mais a destruição do planeta Terra. Então a quinta dimensão provavelmente vai acontecer nesse mesmo planeta, tá? Quinta dimensão, até o que eu vi, ainda é questão de consciência. Não é questão tão material, mas é uma questão de consciência. E mesmo a questão material, os nossos corpos, quem vai ficar para a quinta dimensão, estão sendo atualizados. Né? Então já não está conseguindo comer mais carne, já não está conseguindo comer proteína animal, porque proteína animal, como eu falei para vocês antes, não diga proteína animal natural, por exemplo, o ovo da galinha, que não é, né, vamos dizer assim, imposto a galinha para ficar botando ovo a cada 12 horas, por exemplo, né, a cada 6 horas, coisas do gênero. Né? O ovo da galinha, gente, o ovo é a ovulação da galinha. Então é uma coisa natural para ela, diferente do leite, por exemplo. Né? O leite, ele vem quando tem o bezerro ao pé. Então, além de ter colocado a vaca para parir sem ela querer, esse bezerro é retirado também, porque a indústria é dessa forma. Então, tirou o bezerro, mantém o leite e já vai emprenhar de volta. E o que acontece nessa situação de retirar o bezerro do pé da vaca? Ansiedade por separação. O trauma da separação da mãe com o filhote, do filhote com a mãe. E aí, normalmente, esses filhotes, eles são levados para engorda. E aí vão para o abate. E aí, o que acontece no abate? Sacrifício. E qual que é a energia do sacrifício? Não é energia de luz. Entendem? Além de tudo, tem muito vampirismo energético em abatedouro. Já senti o chamado de volta. Não é agora que eles estão falando, mas eles já me falaram antes. Da gente fazer de volta a meditação em abatedouro para vocês verem o nível que é os abatedouros. De verdade. Sem a maquiagem que é passada. Fazer o resgate das almas lá. Estamos precisando novamente fazer o resgate lá. Tá? Vocês vão ver. Você faz a proteção que for, você chega lá, tem ataque espiritual em você. Tem muito vampirismo energético lá. É muito pesado energético. E é uma das maiores fontes da Matrix, tá? É o que ainda sustenta mais forte a Matrix, né? E eu acho que vocês vão entender, né? Porque foi o primeiro ponto que eu toquei da espiritualidade animal hoje, praticamente, né? Um dos primeiros pontos. Então, pra tomar cuidado nessa questão da espiritualidade animal, porque o pessoal tá pegando aí só pra fufar o ego, tá? Não tá expandindo, não tá incluindo. Então tem essa questão ali do vampirismo energético, né? Das vaquinhas, dos boizinhos. E os corpos que estão em expansão de consciência, que aquela alma encarnada está em expansão de consciência, né? Não tem mais espaço para o corpo ficar comendo, ingerindo alimentos de energia densa, que é a carne. Gente, todo esse vampirismo energético, todo esse sacrifício, todo esse trauma do filhote e da mãe fica na matéria. A energia densifica na matéria, ela condensa na matéria, assim como uma doença, né, que condensa das emoções, da energia gerada pelas emoções nos átomos. Então esse trauma, ele fica no corpo físico e é passado pra gente. Então você está comendo uma carne hoje que a energia é de trauma. E nem falei ainda do trauma que é os animais na hora do abate. Né, porque é tudo, nossa, romantizado, né, maquiado, que o animal não sente sofrimento, não fica assustado, não sente medo. Né, gente, tem um inconsciente coletivo ali acontecendo, eles não são burros, eles sabem que tá tendo morte ali. Eles veem no espiritual na maior parte das vezes. Então vocês estão ingerindo isso. E quem já tá com uma expansão de consciência maior, já tá com muito mais luz carregando no corpo, né? Porque na quinta dimensão os nossos corpos são mais sutis. Então o nosso corpo físico aqui não é tão denso. Ele carrega mais luz, né? Eu não sei explicar isso para vocês de uma forma menos técnica, mas realmente o corpo parece que ele fica mais leve. Você sente ele mais leve, não é aquele peso, não é aquele carregado. É um leve. Parece que o corpo funciona melhor, menos dificuldade, menos desafio.
ele só flui. E aí você pega e come a carne, que é um negócio pesado, o corpo sente, né? O corpo já tá ali se atualizando e sente. E aí dá indigestão, dá uma questão de doença intestinal inflamatória, dá gastrite, dá questões principalmente relacionadas ao trato gastrointestinal. Então as fezes que não saem, ou muita diarreia, ou o fígado fica intoxicado, né? Ou a questão do álcool também, não é só a carne, né? Mas o álcool, as drogas, cigarro, né? Todas essas questões, né? Drogas, gente. Droga é droga, né? Quando a gente fala, por exemplo, da maconha. E o óleo de CBD, de cannabis, é medicação. A maconha, né? Ela tem as questões ali sendo utilizadas para o bem. Só que muita gente não usa pro bem. Porque tem a dose certa pra usar pro bem. Tem estudos pra você usar pro bem. Não é só você pegar e usar do jeito que você quer. Né? Mas de qualquer forma. Cigarro também é droga. Álcool também é droga. Então, expansão de consciência aí. Que mais que eu tenho pra dizer pra vocês? Então essa questão da alimentação também tá mudando, tá, gente? Então tá tendo um chamado mais interno, assim, de comer coisas mais leves. Vejam como vocês se sentem comendo coisas mais leves e tomando mais água também. Porque tá tendo esse chamado do corpo físico. E outra coisa, falta de vitamina B12 não tá acontecendo só com quem não come carne. Com quem come carne também. Por quê? Porque tem essas energias. Entendem? Que altera ali as questões, né, físicas. Então tá tendo todo mundo um pouco de deficiência por vitamina B12 e outras vitaminas aí, né, que vem da carne, tá? Porque tem mais que isso. E vocês vão perceber, se vocês em algum momento deixarem de comer carne, né, todo mundo tem um momento certo pra deixar de comer carne, tá? Porque não é de uma hora pra outra. O meu caso foi de uma hora pra outra porque foi uma questão de consagração de ayahuasca que teve essa cura pra mim. Né? E eu já queria, eu já estava nesse processo, mas eu não conseguia largar de fato. Mas é um processo pra todo mundo. Porque se você pega e deixa de comer carne de um dia pro outro, é praticamente um vício. Gente, você tá comendo carne há anos. Você não vai conseguir de uma hora pra outra. É um processo e é muito reprogramação mental também. Porque aí tem a questão da honra, tem a questão de querer pertencer a um sistema, a honra à família que passava fome e que tinha vaquinha pra matar e comer, a honra da família, a família que tinha uma galinha e matava a galinha, matava o frango pra comer, e querer pertencer a essa família. E daí não deixa de fazer as coisas que o coração e que a alma sentem, que pede pra fazer, porque quer pertencer àquela família. Porque tem dor do abandono, porque tem trauma, porque tem isso, porque tem aquilo. Gente, autoconhecimento. Todas as mudanças na vida, autoconhecimento e reprogramação mental. Olhar para as feridas, principalmente as de infância. Tá? Que mais? Religiões, arrebatamento. Outra coisa que eu tenho pra avisar pra vocês. Tem alguns projetos aí, vocês têm que entender assim. Tem a agenda da luz e tem a agenda da escuridão, né? Das sombras ali também. Então tem a agenda do positivo e tem a agenda do negativo. A agenda do negativo tinha até 2030 para resolver algumas questões. O que aconteceu? Tudo que é negativo, tudo no universo, sendo negativo, seja positivo, está servindo a luz, querendo ou não. Porque Deus é onisciente. Deus Pai e Mãe é onisciente. Então, se não está sendo respeitado algumas leis, como por exemplo do livre-arbítrio, que não foi respeitado por muitos anos, o livre-arbítrio dos seres que encarnavam aqui na Terra, chega um momento que, por comandos maiores, como Deus Pai e Mãe, pega e fala, não dá mais, vaza, que é o que está acontecendo na transição planetária. Chega, acabou, não tem mais permissão divina para vocês mexerem nisso. Está interferindo demais na evolução dessas almas que encarnam aqui. Chega, vai embora. E é isso que está acontecendo. Então veio a egrégora de Arcanjo Miguel, veio a egrégora do Comando Ashtar, veio os arcanjos, veio todos esses seres de altas dimensões para auxiliar no processo da Terra que estava sendo dominado por esses seres que a gente fala Matrix, tá? Que implantaram a Matrix.
E a Matrix é muito parecido com o que é passado no filme da Matrix. Não é tão assim, desse jeito, mas eu já peguei casos de regressão que eu tive que resgatar fragmentos que estavam em naves dormentes com holografias rodando na cabeça deles. Então é um pouquinho parecido, mas assim, né, é um pouquinho exagerado ali também. E apesar do pessoal ter odiado o último filme, ele é muito real em expansão de consciência, em evolução espiritual, que é o amor que ele fala, né? Que é o amor que vai salvar o Neo lá, que caiu na Matrix de volta. É o amor, gente. Né? O que Jesus traz? O amor crístico, o amor incondicional. Né? Tanto que eles falam lá com o carinha lá no final, né? Vão lá conversar com ele, né? Não vão descer o cacete nos caras, mas eles entendem, cada um no seu processo. Eles tentam salvar lá, mas as pessoas também têm que querer ser salvas. Senão elas vão continuar em outro processo, em outro lugar, tá? Então, tudo que é ficção tem um pouquinho de realidade. Eu comecei a perceber, fazer esses questionamentos. Opa, será que isso é verdade? Será que não é? E quando a gente abre essa porta para o questionamento, opa, será que é verdade? As respostas começam a vir. Então o universo começa a trazer algumas coincidências, né? Pra gente, de respostas. Mas aí é jogar pro coração, né? Igual eu falei no início, o coração sabe. Ele vai te falar se tem alguma coisa a mais ali, que tá esquisita, né? Mas o universo vai trazer as respostas. Desculpa, gente. Falando nisso, né? Esses projetos aí, a agenda da luz, ela correu um pouquinho. Tem várias coisas que aconteceram para isso acontecer. O próprio planeta Terra pediu para acelerar o processo de transição planetária, porque o próprio planeta Terra não estava dando conta. Então, teve essa aceleração na transição planetária e na expansão de consciência e no despertar. Então, os chamados estão cada vez mais intensos, estão cada vez mais rápidos, estão cada vez mais, tipo, a alma está pedindo muito, tá? Então, por conta dessa agenda que eles diminuíram. E, consequentemente, pela agenda da luz ter diminuindo, a agenda dos escuros também diminuiu. Então, por isso que está tendo todas essas guerras, por isso que o pessoal do negativo está um pouco desesperado, porque a luz está sempre um passo à frente, né? Mas a gente tem muitas coisas boas, né? Por exemplo, a gente não vai ter destruição do planeta mais. Isso é muito bom. Porém, lembram que eu falei pra vocês que os escuros, né, as sombras, estão colocando as últimas cartadas deles? Então eles têm alguns projetos, eles têm algumas agendas ainda que eles querem cumprir. Então eles meio que foram praticamente lá pro final da agenda, assim, pro último terço da agenda deles. Então coisas que iriam acontecer mais devagar, agora estão acontecendo muito mais rápido. E esse ano pode vir a acontecer algumas coisas no céu. Então, se vier coisas do gênero de que a salvação é externa, de que alguns seres estão vindo aqui nos salvar, por favor, não caiam nessa mentira. Não caiam nessa armadilha, porque é uma baita de uma armadilha. É só para te prender um pouquinho mais nesse sistema, nessa matrix, e continuar com os desaparecimentos que já acontecem, tá? Então a salvação não é externa. E tem muita holografia que vai acontecer no céu, inclusive de invasões, colocando a ideia de que os alienígenas são negativos. Sim, existem negativos, mas assim como existe o negativo, existe o positivo. Isso é uma lei universal, a dualidade, tá? Desculpa de volta. Então, vão aparecer certos deuses. Pode, né, vir a acontecer de aparecer certos deuses nos céus, falando que veio salvar, né, alienígenas que vieram salvar a gente. Gente, a salvação não é externa, a salvação é interna, é o despertar de cada um. Então, vocês vão ver que se isso acontecer, muita gente vai lá, nossa, vai se entregar, né, vai fazer os cumprimentos, né, de meu Deus, Jesus, eu não sou digno de olhar a você, eu não sou digno, não sei o que. Você é digno sim, pelo amor de Deus, eles não são superiores a gente.
eles estão em evolução espiritual também. Eles só estão, né, provavelmente nasceram como alma antes da gente. Só isso. São mais velhos que a gente, é só isso. Isso é uma coisa que a minha egrégora traz muito, desde que eu comecei a trabalhar com eles, de forma consciente, né? De que não existe essa hierarquia que é colocada. Todo mundo é todo mundo igual, né? Só que cada um tá no seu próprio processo de evolução. Então, os mestres ascensionados, eles não são maiores que a gente. Jesus não é maior que a gente, ele é nosso irmão. Olha a contradição que a própria igreja traz, de que, né, Jesus é maior que a gente. Jesus é nosso irmão, ele mesmo fala, nós somos irmãos. Então, se acontecer de aparecer, né, coisas do gênero nos céus, não façam essa escolha interessante de pegar e não sou merecedor, não sei o quê. Vão acontecer certos milagres, porque eles têm tecnologia, inclusive, de cura, tá? Só que a cura, a gente não pode interferir. E eles vão interferir, porque tem um planejamento encarnatório nas questões de doenças, tá? Então, eles vão estar interferindo. Tudo que é interferência não é luz, a menos que aquele ser tenha pedido por interferência. E mesmo, lembra que eu falei, mesmo que seja interferência, a interferência negativa está sempre servindo a luz. Então pode ser sim que algumas curas venham sendo usadas por negativos, mas por trás de tudo tem questões positivas, tá? Só que, se teve interferência sem ter permissão divina, vamos dizer assim, não era o momento daquele ser ter a cura, né? Porque não aprendeu o que tinha que aprender, né? Não teve a experiência que era para ter tido, né? Não teve o aprendizado que era para ter tido com aquela experiência. Vamos dizer assim, não teve o 100% ali concluído. Foi pro caminho mais fácil. Em algum momento aquilo vai ter recidiva, seja nessa vida ou seja em outra vida. Então, o milagre vai ser temporário. Porque o milagre, ele é interno. A cura vem de dentro. É um processo de cura, ela não é dada. É um processo, são conquistas. É um processo da nossa alma. Então pode vir a acontecer isso também. E não caiam nessas coisas, tá? Usem para expandir a consciência de vocês, mas não usem para se aprisionar nisso. Porque, né, vai ser cair numa malha da Matrix. Sair de uma malha para cair na outra. Tá? Então tomem cuidado com isso também. Eu acho que é isso que eu tinha pra falar pra vocês, gente. Vocês têm alguma dúvida? Algo que esteja acontecendo com vocês queiram talvez entender, né? Pode ser que eu tenha alguma resposta. Algo do gênero. Se tiverem, vocês podem mandar agora, últimos momentos. Ou digam também que não tem dúvida. Só pra eu ter uma ideia. É bastante informação, né, gente? Quando vocês puderem, assistam de volta. Porque eu peguei muita informação de vários cantos, várias coisas pra trazer aqui. Uma coisa que me perguntaram. Uma coisa que me perguntaram. Já falo sobre isso, Carla. Uma coisa que me perguntaram também é a questão das mortes, né? Eu falei dos desencarnes coletivos, né? Falei ali que tem essa questão da separação do joio e do trigo. E nessa separação do joio e do trigo, primeiro que essa separação ela começa dentro da gente. Então, separar o que faz sentido pra gente manter e o que não faz mais. Separar traumas, dores, mágoas e escolher a felicidade, escolher a alegria. Reivindicar seu direito como filho de Deus, de existir, de abundância e todas essas coisas. Consequentemente, tudo que vem do micro vem pro macro também. Então, tudo que começa no átomo vai pro macro, né? Então, consequentemente, vai ter separação do joio e do trigo na nossa vida também. Então, separação de pessoas que não fazem mais sentido manter,
separação de amizades, separação de sistemas, separação de tudo um pouco, né? De informações, né? Perfis no Instagram, perfis no YouTube que não fazem mais sentido acompanhar. Essas coisas também são separação do joio do trigo. Mas também tem a separação do joio do trigo em questão de almas, né? Então, almas que não estão mais acompanhando a frequência nova da Terra estão sendo convidadas a se retirarem. E até mesmo, como eu falei no início, aquelas almas que estavam fazendo mal, né, que estavam no topo da hierarquia, estão sendo retiradas mesmo. Não tem mais permissão. Está sendo realmente uma caçada, né? É realmente uma caçada. Você vê, assim, que com certas famílias aí está sendo caçado mesmo, né? Não tem mais permissão para ficar aqui. Porque fizeram tanta cagada que não tem nem permissão para se manter mais aqui. Então isso também está acontecendo. Mas não quer dizer que todo desaparecimento e toda a morte que está acontecendo agora vai necessariamente dizer que está indo para um planeta prisão, que está indo para outro planeta de terceira dimensão, continuar a encarnação lá, né? Pode ser questão de abdução, né? Daí é questões negativas. Pode ser questão de o corpo físico não está dando conta mais de tanta luz. E aí aquela alma desencarna para vir em outro corpo, continuar o processo dela. Estamos tendo questões de walk-ins e walk-outs. O que são isso? O que é isso, né? Walk-out é aquela alma que sai do corpo. E walk-in são aquelas almas que entram nos corpos. Então, meio que uma alma desencarna, mas o corpo continua físico, saudável, né? Ainda tem o processo dele. O nosso corpo também tem consciência. E daí vem o walk-in, que vem encarnar nesse corpo, sem precisar passar pelo processo de nascer tudo de volta, ter o esquecimento tudo de volta. Todo aquele processo de bebezinho, infância, adolescência, adulto. Ele já vem no adulto. Mas aquela alma anterior é retirada. E daí eles compartilham as mesmas memórias daquele corpo, tá? Daquela existência. Então, isso também está acontecendo. No caso das mortes, que realmente morreu o corpo, pode ser que vai vir em outro momento, ou pode ser que está, inclusive, auxiliando no processo da Terra. Né? Alguns animais, principalmente, né? Porque é o que eu mais me comunico. Mas alguns animais que desencarnam, eu estou com a missão de relembrar os animais da essência deles. Humanos, sementes estelares, porque isso que a gente está aqui encarnado é uma personalidade, é um personagem, né? É uma vestimenta. Não é quem eu sou de fato. Eu sou uma siriana felina. Quando eu tô fora, eu posso estar me identificando com isso aqui, posso estar me identificando, porque eu já me vi me identificando com outras encarnações, e posso estar me identificando com a minha essência, que é uma siriana felina, que é realmente eu leonina, né? Com cara de gato. Então, eu ainda não me identifico com essa minha essência, porque a minha essência também tem dor. Então, eu ainda tenho que ir lá e limpar essas dores, que tem relação com a minha infância também, tem relação com muitas coisas. Então, é se conectar com essa essência, lembrar quem é de fato. Para os animais também. E quando eu consigo fazer esse trabalho com essas almas desencarnadas, essas almas elas seguem o processo delas. Seja encarnar aqui na Terra novamente, em alguma outra experiência, que eu falei ali no início. Não necessariamente como ser humano, e não necessariamente também como animal. Mas experimentar, né, a vida terrena, que pode ser qualquer outra forma de vida. Cristal, mineral, animal, planta, árvore, a gente aqui, né, como ser humano, de tudo um pouco. São só experiências, são só corpos, tá? Mas também pode estar seguindo o processo em outros lugares, em naves que estão acompanhando no planeta Terra, que auxiliando o planeta Terra, que eu vi alguns casos de animais desencarnando, indo auxiliar em naves de cura, em naves que estão fazendo resgates, né? Outro caso que eu vi também foi de um animal que desencarnou, e eu acompanhei, fiz 2 comunicações pós-desencarne com ele. Na primeira eu tive que resgatar ele no umbral, porque ele estava muito envolvido de dor, então ele acabou indo para o umbral, no momento do desencarne dele ali. A gente fez o resgate, e ali ele ainda não sabia o que ia acontecer, porque ele tinha acabado de despertar praticamente, né, que ele morreu e tudo mais. Aí na segunda comunicação ele estava em aprendizado,
Então eu vi ele em escolas espirituais, recebendo aprendizado, porque ele estava indo em planetas de exílio aqui do planeta Terra, né? Então, muitos de nós fomos exilados de outros planetas, né? Estamos continuando nosso processo evolutivo aqui no planeta Terra. E quem não está acompanhando, né, está indo para esses outros planetas exilados, que são 7. Se eu não me engano, são 7. Eu sempre soube que era 7. Daí depois outro ser confirmou que era 7. Porque é muito falado de 1, mas são 7. E eu vi ele nesse planeta indo auxiliar como guia, como mentor, outros seres encarnados lá. E muitos de nós também estamos auxiliando nesses planetas de exilados, como mentores também, com a sabedoria que a gente já tem aqui, que a gente já alcançou até aqui, né? Até esse momento. Então isso também tá acontecendo. E é muito legal ver eles como mentores, assim, eles ficam super... Nossa, cara, agora eu sou mentor, né? Que legal. Sobre a questão de tocar coisas. Eu acho interessante tocar. Porque... E outra coisa que também acho interessante é guardar um pouco de dinheiro físico em casa. Porque quando a gente tiver essa questão da atualização do sistema financeiro, os bancos vão parar. Então, ninguém recebe e ninguém envia. Tá? Todas as transações bancárias, Pix, cartão de crédito, todas essas coisas vão parar. Porque vai ter todo esse ajustamento de ir para quem, né, ter a questão de justiça ali, o que é teu e o que é do outro é do outro. Vai ter essas separações, essa organização. E diz que vai ser por 15 dias. Né? Os 7 dias ali vai ficar totalmente parado. E os outros 7 dias ali, 8 dias, vai ter essa organização novamente também. De fundo, vamos dizer assim, atualizando, já entrando nessas energias de como tá funcionando as coisas. Né? Então, eu não tenho muitos detalhes sobre isso. Mas o que a egrégora tem guiado também é ter um pouco de dinheiro em casa. Dinheiro físico. Porque nesse momento ali vai ser o que dá pra fazer. E, consequentemente, por não ter essas transações bancárias, vai estar um pouco mais difícil de comprar as coisas, tá? Então estoquem principalmente comida. Não tô falando de estocar assim, tipo, nossa, eu vou encher um quarto de comida. Não é isso. Mas tem sobra, tá? O suficiente pra, como se fosse assim, tipo, fazer a compra do mês. E não comer em uma semana, tá? Porque não vai passar disso. Não sinto que vai passar disso, tá? Então quem já tem o costume de fazer a compra do mês, ótimo, maravilha. Tá? E acredito ali que quando estiver atualizando o sistema financeiro quântico, talvez tenha os 3 dias de escuridão junto. Mas talvez não, talvez seja depois dos 3 dias de escuridão, né? E aí eu recomendo que tenham mais comidas que não seja de geladeira, que não seja de freezer, mas que seja de armário e coisas do gênero, tá bom? E acho que é isso, gente. Papel higiênico, talvez, né? Mas assim, não igual teve no Covid, tá? Não façam desse jeito, a menos que vocês façam rituals. Não vamos estar vivos em carne ou apenas espíritos. Nós vamos estar vivos em carne ou apenas espírito. Eu acredito que vai ser em carne, tá? Porque eu não sei até a partir de que momento ali você pegou, não lembro o que eu tava falando a partir do momento que você entrou aqui na live. Mas o que a gente tá passando é uma atualização dos corpos físicos também. Então, os nossos corpos, eles estão ficando mais leves. Porque a gente vai estar encarnado no momento de quinta dimensão. Até uma coisa que eu tenho questionado pra minha egrégora é se eles que estão auxiliando a gente aqui, então, tipo, o pessoal que tá lá, né, os arcturianos de quinta, sétima, oitava, nona dimensão, se eles também estão encarnados. Porque muitos que estão aqui na quarta dimensão, realmente eles não estão encarnados, né? Eles estão no espiritual. Só que tem seres que vêm auxiliar a gente que não estão no espiritual, eles estão encarnados. E aí eu questionei isso, na quinta dimensão a gente vai estar encarnado? Tipo, vocês que estão aí na quinta dimensão. Ontem eu tive conexão com um arcturiano, num momento de tratamento multidimensional. Não cheguei a perguntar, não anotei a dimensão que ele estava. Mas ele está encarnado, acho que na sétima dimensão, alguma coisa assim. E ele projeta a consciência dele aqui. E eu tenho a incorporação. Então ele meio que incorpora a consciência, ele projeta a consciência dele pro meu corpo e mexe com o meu corpo, as coisas, né? Porque ele falou, não tem como ficar diminuindo a minha vibração ao ponto de chegar na terceira dimensão ali, ou na quarta, pra mim é muito pesado.
Então eu projeto a consciência até aí. Mas eu estou encarnado. Eu estou aqui numa nave, ele me mostrou, eu vi o corpo dele e tudo mais, né? Só que são corpos, não são corpos tão densos, né? Eu falei ali no momento sobre a carne, né? A carne é um alimento muito denso. Então quem já está com o corpo atualizando, já está em processos de atualização, de leveza, de quinta dimensão, o corpo está rejeitando alimentos pesados. Porque não faz mais sentido manter isso. Né? Se a consciência já está em quinta dimensão, já está nesse processo de quinta dimensão, o corpo também vai atualizando. Ele vai acompanhando o nosso processo. E muitos tratamentos, o tratamento arcturiano, por exemplo, ele tem algumas ferramentas específicas para levar luz para o corpo físico, para atualizar o corpo físico, para a quinta dimensão também. Então eu não acho, tem muita gente que fala, né, quando a gente estiver na quinta dimensão a gente vai estar desdobrado. Eu não acho que vai ser assim, né, porque a gente precisa da materialidade. A gente vive na matéria, né? As encarnações são na matéria. Só que cada dimensão é uma matéria diferente, né? Por isso que é um dos motivos também que eu não concordo com essa linearidade de animal, de planta, de ser humano, né? Igual eu falei ali, são experiências terrenas. E como que vai ser a experiência terrena na quinta dimensão? Como que vai ser a matéria de quinta dimensão no planeta Terra? Né? Eu acho que vai ser corpo físico mesmo, acho que vai ser carne. Só que uma carne, vamos dizer assim, mais leve, né? A sensação que eu tenho, que às vezes eu vejo assim, o meu corpo sendo iluminado nos tratamentos, é como se aquele aglomerado de átomos, eles estivesse um pouco mais aberto. Não tá tão fechado igual é o aglomerado de átomos, de células, como, por exemplo, na mesa. Ele tá um pouco mais aberto, assim, tá passando mais luz. Eu não sei explicar pra você, mas eu acho que talvez o teu interno entenda, a tua alma aí entenda. Mas é essa sensação que eu tenho. Não, pra mim não é leve, não faz sentido no meu coração ser em espírito. Pra mim é muito pesado. Inclusive me dá uma sensação ruim de pensar que vai estar em espírito, né? O que eu vejo, né, quando eu acesso consciência de quinta dimensão, quando eu projeto para os meus guias, para o pessoal ali dos arcturianos e tal, é que a gente vai estar vendo, a gente vai ter acesso à matéria e ao espiritual tudo junto. Então, por exemplo, quem é clarividente vai entender isso com certeza, porque tá vendo tudo ao mesmo tempo, né? Tá vendo os espíritos passando, tá vendo o pessoal encarnado também, é tudo junto, né? Então vai estar tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Não sei se eu consegui te responder ou coloquei mais dúvida na tua cabeça. Consegui te responder, Carla? Mais dúvidas podem mandar também, gente. Gente, não tendo dúvidas, eu acho que eu vou encerrar já, tá? Se tiver mais dúvidas, eu respondo. Se tiverem dúvidas muito pessoais, podem me mandar também no privado, eu fico à disposição para tentar responder, para tentar ajudar, né? Eu e a egrégora. Mas eu acho que é isso que eu tinha para dizer para vocês, tá? Se não ficar dúvidas, eu finalizo. Só me avisem. Gente, olha quem tá na frente do ventilador. Bem de boa ali, né? Só recebendo o ventinho. Bom, gente, acho que é isso então. Eu vou encerrar a nossa comunicação aqui, a nossa conversa. Agradeço a todos que participaram, espero que tenha trago algumas informações aí. E caso venha acontecer essas coisas que eu trouxe pra vocês, lembrem
do que eu passei pra vocês, tá? Caso venha acontecer, porque pode ser que não aconteça também, melhor ainda se não acontecer, né? E é isso. Agradeço, gente. Muita gratidão. E se sentirem de compartilhar, que mais alguém precisa dessas informações, por favor, né, compartilhe. Eu agradeço muito. Né? As informações têm que chegar mais para mais gente, tá? Gratidão. Vou indo, que minha garganta não tá aguentando. Desculpa, gente. Gratidão.